Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 5, verso de número 1 até o verso de número 12. Esse é o primeiro sermão de uma série de 7, no qual nós vamos tratar do sermão mais famoso de Jesus, o Sermão do Monte. Mateus 5, de 1 a 12. Se alguém do seu lado não tem um exemplar da Bíblia, empreste o seu, ceda o seu, para que a pessoa possa acompanhar conosco o texto da palavra. Uma vez lida a palavra, eu peço para você manter o texto aberto durante a exposição do sermão. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Que Deus abençoe a sua palavra. Pai, nós te agradecemos pelo texto lido. Suplico-te agora o auxílio. Ilumina a minha mente e o meu coração. Que, como disse o Dr. Martin Lloyd Jones, que o sermão de hoje à noite seja lógica em fogo. Que teu Espírito Santo trabalhe agora nos corações e na mente de cada pessoa, para que a tua palavra seja revelada e que diante dela todos nós nos inclinemos. Exalta Jesus Cristo neste lugar. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. Esta passagem, ela abre aquele que é chamado de o maior sermão da história, o Sermão do Monte. O puritano Thomas Watson disse que as palavras de Jesus são oráculos, sua vida um sacrifício, sua obra milagres. O Sermão do Monte foi a peça mais longa pronunciada por Jesus. São 107 versículos. Mas esse sermão não foi apenas longo, esse foi o mais profundo sermão de Jesus Cristo. Jesus está apresentando aqui a sua plataforma. Jesus está dizendo que todo aquele que quiser segui-lo, não poderá segui-lo a despeito daquilo que ele vai ensinar no Sermão do Monte. Jesus vai clarificar para todas as pessoas que estão ouvindo aquele sermão, que seguir implica num preço a ser pago. E esse preço está exposto claramente neste sermão. Antes de olhar para as bem-aventuranças, e são 8 aqui, eu queria chamar sua atenção para alguns pontos do sermão, ainda aqui de forma introdutória. Primeiro, olhar para o interesse de Jesus. Verso 1, com a sua Bíblia aberta. Começa assim: Vendo Jesus as multidões. Aqui está o interesse do pregador. De onde eu estou, eu posso ver vocês, posso contemplar algumas faces, mas eu não consigo discernir cada pessoa aqui. Dependendo da assistência num culto, às vezes eu até deixo de perceber a presença de alguém. Agora, para pensar comigo. Aquele lugar com milhares de pessoas, e diz Lucas que havia ali uma grande multidão do povo.
Jesus não apenas conseguia enxergar a face das pessoas, ele conseguia enxergar o coração de cada ouvinte. Quando a Bíblia diz que ele viu as multidões, ele não apenas viu perifericamente, ele as contemplou profunda e espiritualmente. Ele olhou para o anseio de cada uma delas. Segundo, a atitude de Jesus. Verso 1 ainda diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Observe que nenhum detalhe na Bíblia é apenas um detalhe. Quando Mateus retrata a subida de Jesus ao monte, Mateus está fazendo um paralelo entre a pessoa de Jesus e a pessoa de Moisés. Houve um dia em que Moisés também subiu ao monte. E diz a Bíblia que quando Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus. Mas o contraste é gritante entre Moisés e Jesus. Porque diz a Bíblia que quando Moisés subiu, havia trovões e relâmpagos. O monte fumegava, o monte tremia. O povo que estava no sopé do monte ficou com medo do que estava acontecendo lá no alto. Agora, quando Jesus está subindo ao monte, não é para infundir medo, é para apresentar os princípios do seu reino. E note que Jesus está subindo aqui não para receber a lei, mas para dar a verdadeira interpretação dela. Em terceiro lugar, precisamos olhar para a postura de Jesus. Diz como se assentasse. Ele sobe ao monte e ele se assenta. Por que será que Jesus se assentou naquele lugar? Ele não se assentou porque estava cansado. Embora Jesus, na sua humanidade, também ficasse cansado, quando ele subiu ao monte e se assentou, ele não se assentou por uma questão física, mas por uma postura de um mestre. Hoje, nós, os pregadores, nos colocamos de pé diante da congregação para pregar. Nos dias de Jesus, ele se assentava, os rabinos se assentavam na sinagoga para ensinar a assistência. Por isso que você vai encontrar aquela expressão de Jesus no capítulo 23, versículo 2 de Mateus, em que ele diz que na cadeira de Moisés, os fariseus e os escribas se haviam assentado. Porque todo mestre tinha uma cadeira. Eu tenho aqui no auditório, e sobretudo lá no mezanino da igreja, um professor de universidade. Se você perguntar para ele assim, qual é a sua cadeira? Ele vai lhe falar, a minha cadeira na universidade é a cadeira de economia, ele dá aula de economia. Todo grande mestre tem a sua cadeira. Por isso que na sinagoga, o mestre, antes de ensinar, ele lia o texto em pé, mas na hora de ensinar, ele se assentava. Jesus está aqui se assentando, não porque está cansado, mas porque ele é um grande mestre e ele tinha algo para ensinar para a multidão. Quarto lugar, diz a Bíblia no verso 2, ele passou a ensiná-los. Aqui está diante de nós aquilo que a gente chama de o cuidado ou a postura do pregador. E quando a Bíblia diz que ele passou a ensiná-los, isso aqui é um aramaísmo no texto. O que a Bíblia está dizendo é que quando ele abriu a sua boca para ensinar, as palavras faziam sentido. Ele não foi simplesmente falando e as coisas foram ocorrendo na sua mente enquanto ele falava. As coisas foram ordenadas. Os pensamentos eram concatenados. Os ensinos de Jesus, eles estavam conectados um ao outro, de maneira que havia uma lógica naquilo que ele estava pregando. Olhem mais. Olhem para o cuidado de Jesus. Jesus escolheu bem o lugar, Jesus escolheu o tempo e Jesus escolheu os temas que ia falar. Ele escolheu bem o lugar. Quando eu fui a Israel, eu fui ao chamado Monte das Beatitudes. É um vale que dá para o Mar da Galileia. Naquele lugar existe uma acústica perfeita. Jesus, sem o auxílio de microfone, de aparelhos eletrônicos, falou para milhares de pessoas e elas puderam discernir a sua voz. Ele escolheu bem o lugar onde ele ia pregar.
Ele escolheu também o tema. Ele ia falar sobre as implicações do reino. Hoje as igrejas, como disse a irmã Gildete, anunciam coisas boas para as pessoas. Jesus anunciou o preço, que significa segui-lo. E eu não vou enganar ninguém aqui hoje à noite. Eu vim aqui hoje chamar pessoas para seguirem a Cristo, para serem discípulos de Jesus. Mas eu vou dizer para você que existe um preço para você se tornar um discípulo de Jesus. E o preço não é baixo, é um preço muito alto. Lucas, quando trata das implicações, diz que para cada discípulo, Jesus oferece uma cruz. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Há um preço a ser pago. Mas Jesus também escolheu o tempo. A Bíblia diz que Jesus tinha sido batizado, saiu das águas do batismo, entrou no deserto para ser tentado. Em seguida ele chamou os discípulos e o primeiro sermão que ele pregou foi exatamente o Sermão do Monte. Ele está escolhendo o tema que ele vai apresentar para a multidão. Ele está falando sobre a plataforma, o preço que significa segui-lo. Quinto lugar, observar o auditório. Essa nota não está neste evangelho, mas está no evangelho de Lucas. Ele diz que Jesus está falando para uma grande multidão do povo e ele está falando também para a multidão de discípulos. Lucas vai distinguir dois tipos de pessoas no auditório, dois grupos distintos no auditório. Aquele auditório é formado de discípulos e aquele auditório é formado por gente do povo. Aquele auditório está formado por gente comprometida com Cristo e por gente que está ali apenas para ouvir, talvez na expectativa de alguma novidade. Eu quero dizer a vocês que em todos os lugares onde a palavra de Deus é pregada, existem dois auditórios. Aqui hoje à noite nós temos discípulos e hoje à noite nós temos aqui gente do povo. A grande pergunta que se impõe diante da palavra é: em que grupo você está? Você está entre aqueles que estão envolvidos e comprometidos com Cristo? Ou você veio aqui apenas para ouvir uma palavra, para cantar algumas canções e, quem sabe, receber alguma oração? Em último lugar, o conteúdo de Jesus. Jesus vai pregar um sermão lógico, um sermão de princípios. Ele vai ensinar sobre família, vai ensinar sobre honestidade. Jesus vai falar sobre ira, sobre ódio. Jesus vai falar como se edifica uma família. O Sermão do Monte é uma peça extraordinária. É considerada a peça literária mais profunda de toda a história. E a gente vai ter a oportunidade de pensar sobre o conteúdo do sermão de Jesus, que não se encerra no texto que eu li agora. O sermão de agora vai tratar das 8 bem-aventuranças que Jesus pronunciou. A primeira delas, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira palavra de Jesus foi sobre felicidade. É curioso que o Antigo Testamento ele se encerra com uma palavra de maldição. Jesus começa seu ministério falando sobre felicidade. Isso é extraordinário, porque Jesus vai mostrar que o Evangelho é a religião da felicidade. E vocês sabem que felicidade é o maior anseio da nossa sociedade hoje. Nós vivemos numa sociedade hedonista, onde a busca do prazer e a busca da felicidade é muito grande. Acontece que as pessoas buscam a felicidade nas coisas erradas. As pessoas querem felicidade, como Salomão queria, felicidade através das bebidas, através do sexo, dos prazeres, através da fama, da riqueza. Mas Jesus vai mostrar que o padrão da felicidade é outro. E ele começa assim: bem-aventurados os humildes de espírito. Algumas versões trazem assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Não sei como está na sua Bíblia. E aqui a gente precisa entender o que Jesus está falando. Primeiro, Jesus não está falando apenas de pobreza, porque não existe nenhuma felicidade na pobreza.
Alguém aqui é feliz por ser pobre? Existe algum benefício em ser pobre? Existe alguma virtude na pobreza? De maneira alguma. Mas Jesus não está falando de pobreza material. Observe que ele disse pobre de espírito, humilde de espírito. Vocês sabem que um dos grandes prazeres de Satanás é esvaziar o sentido das palavras. E aqui nós estamos diante de uma frase que tem sido deturpada em nossos dias. Quando alguém está diante de uma pessoa medíocre, de uma inteligência mediana, diz assim: isso aí é um pobre de espírito, isso é uma pessoa simplória. Mas o sentido das palavras de Jesus não é este. Quando Jesus está falando de pobre de espírito, ele está dizendo que todos nós aqui somos pobres. É curioso que na língua grega nós temos duas palavras para pobre. Existe a palavra que é usada para descrever o pobre que não é rico, tem uma boa casa, vive bem, tem lá o seu carrinho, tem o seu celular, viaja de vez em quando. Ele é pobre, ele não é rico. Eu acredito que essa é a maioria das pessoas aqui se encaixam neste perfil. E existe uma palavra no grego para pobre que é o pobre mendigo, aquele que não tem absolutamente nada, aquele que não tem onde reclinar sua cabeça, aquele que não tem o que comer em casa. E é curioso que quando Jesus pregou esse sermão e ele usou a palavra para pobre, ele usou a palavra que descreve um mendigo. Ele disse: bem-aventurados são esses, mas não pobres materialmente, mas aqueles que são pobres espiritualmente no sentido de reconhecer sua falência diante de Deus. Como eu disse a vocês, todos aqui neste auditório são pobres diante de Deus. A questão é que nem todos reconhecem isto. Em Lucas 18 nós temos uma parábola muito conhecida, que é a parábola do rico, aliás, do fariseu e do publicano. Dois homens que foram orar, mas só um deles orou. A Bíblia diz que o publicano subiu ao montículo e começou a fazer aquela oração como se ele estivesse falando para si mesmo. Ele pensava que estava falando com Deus, mas ele fazia um discurso para si mesmo. Qual era o discurso que ele fazia? De autoelogio. Deus, muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens. Aliás, eu nem sou como esse publicano que está aqui do meu lado, um pobre pecador, roubador, um adúltero. Deus, eu sou uma pessoa muito boa. Jesus diz que logo junto dele estava um homem que batia no peito, nem ousava levantar sua cabeça. Apenas batia no peito e dizia assim: Deus, ser propício a mim, sou um pecador. Havia dois homens ali, os dois eram pobres, mas só um reconhecia. Você é pobre, você não tem nada para oferecer a Deus. A gente acha que tem alguma coisa para oferecer a Deus, nós não temos nada, nós somos pobres. Mas você precisa reconhecer que é pobre, porque só quem é pobre pode ser enriquecido por Deus. Somente quem carece pode receber a bênção e o favor de Deus. E é por isso que Jesus vai dizer assim: você é feliz, você é muito feliz, quando você reconhece a sua pobreza diante de Deus. Você é muito feliz quando você reconhece a sua carência e a sua falência diante de Deus. Terrível é quando a pessoa acha que ela é boa demais, que ela não carece de nada, quando ela não precisa de nada, quando ela bate no peito e diz assim: olha, eu sou uma pessoa muito boa, Deus deve ficar muito feliz ao pensar em ter me criado. Você reconhece a sua pobreza diante de Deus, a sua carência de Deus, você é bem-aventurado. Segundo lugar, bem-aventurados os que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Mais uma vez a palavra é feliz, muito feliz. E isso é paradoxal, porque Jesus diz que bem-aventurados não são os que estão rindo. Aliás, em Lucas 6, a partir do verso 22, Jesus pronuncia um ai contra aqueles que riem. Ai de vós que estão rindo, vocês que estão festejando, vocês que estão celebrando, ai de vocês. Ai de vocês que acham que a felicidade está nos copos, nas taças.
que vivem a busca e a cata do prazer. Ai de vocês que acham que a felicidade estão nessas coisas. Bem-aventurados são os que choram, são os que têm sensibilidade diante de Deus. O padre Damian, que trabalhou muitos anos com os leprosos em um leprosário, disse que um dia reconheceu que havia sido acometido pela mesma enfermidade das pessoas que ele atendia. Um dia ele estava fervendo água, e quando ele foi tirar a chaleira que estava sobre o fogão, a água fervente caiu sobre os pés dele, e ele não sentiu absolutamente nada. A insensibilidade dos seus pés indicava que ele agora também era um leproso. Ele perdeu a sensibilidade. É disso que Jesus está falando aqui. Que quando você tem sensibilidade, quando você ouve a palavra e você chora. Aliás, eu terminei o sermão de hoje cedo, 2 jovens da igreja me procuraram dizendo: pastor, nós somos como o senhor, temos dificuldade para chorar, mas hoje nós choramos durante o sermão. Quando o seu coração reage diante das coisas de Deus, quando o seu coração se sensibiliza diante da palavra de Deus, quando você chora as mazelas do seu coração, você é bem-aventurado. Note que a Bíblia não está falando de choro de remorso, porque Judas chorou. Ele traiu Jesus, ele o vendeu, e diz a Bíblia, ele saiu e chorou amargamente, mas o choro dele o conduziu à perdição. A Bíblia também não está falando de um choro assim, daqueles superficial, um choro de remorso ou de uma simples tristeza. O choro de que a Bíblia está falando é aquele choro de Davi no Salmo 51. Quando ele confessou diante de Deus o seu pecado, e ele disse: Deus, por favor, lava-me. Deus, me purifica. Oh Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia da minha vida. Ele está chorando enquanto escreve o Salmo 51. Ele não perdeu a sensibilidade. Quando o seu coração ainda é tocado por Deus, quando a palavra de Deus repercute na sua alma e você se arrepende diante de Deus pelos seus pecados, você é uma pessoa bem-aventurada. Aliás, deixa eu lhe fazer uma pergunta, e ela é muito honesta e direta. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos diante do Senhor, arrependido, e derramou diante dele as suas lágrimas? Nós estamos numa geração cujos olhos estão secos. Dr. William Booth disse que a nossa geração precisa ter lágrima nos olhos, porque nós andamos muito frios diante de Deus, já chegamos ao ponto de não reconhecer os nossos pecados. Mas aqueles que choram são bem-aventurados. Terceiro lugar, Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui está uma outra palavra que perdeu o seu sentido. O que é ser manso nos dias de hoje? Ser manso é uma pessoa assim, quase que vive à base de Lexotan. Aquela pessoa assim, sabe, meio zen, que não se aborrece com nada. É aquela pessoa que nunca se exaspera e, na verdade, tem até um temperamento fraco. Eu acho que é curioso, porque eu ouço as orações dos crentes e eu nunca ouço ninguém dizendo assim: Deus, me faz uma pessoa mansa. Aliás, uma mãe orava com seu filhinho, disse assim: Deus, faz do meu filhinho uma ovelhinha de Jesus. E ele interrompeu a oração da mãe e disse: mamãe, eu não quero ser ovelhinha, eu quero ser um tigrezinho. Na igreja tem muitos tigrezinhos. Gente que não leva desaforo para casa. Gente que é tipo Nescau, bateu, tomou. A nossa geração não aprecia a mansidão. Dr. Martin Lloyd Jones diz que Jesus vai na contramão da sociedade atual, porque a sociedade atual ela valoriza a força e a truculência e não a mansidão. Mas a pergunta é: será que ser manso é ser uma pessoa fraca? Não diz a Bíblia que Moisés foi um varão muito manso? E eu pergunto a vocês, um pastor que guiou 3 milhões de pessoas no deserto, era uma pessoa fraca? Jesus abre seu ministério dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus era manso? Eu pergunto, Jesus era fraco? Não, senhores. Então nós precisamos recuperar o sentido das palavras. O termo que a Bíblia usa para manso aqui é o termo praus. E praus indica um cavalo cheio de força, mas que foi domado. O que a Bíblia está dizendo que bem-aventurada é uma pessoa que, mesmo quando ela tem um temperamento forte, e ela é muito forte, ela consegue ter domínio sobre as suas emoções. Isso não significa que ela é fraca, apenas que ela tem domínio próprio. Forte não é aquele que domina os outros, é aquele que domina a si mesmo. Você é uma pessoa mansa. Você pede a Deus para Ele dar mansidão a você, porque a Bíblia diz que são os mansos que vão herdar a terra. Ou seja, Deus tem uma bênção para aquele que sabe se controlar diante das pessoas e das situações da vida. Não tem virtude nenhuma e não tem bênção nenhuma quando você é daquele tipo, bateu, tomou. Pisou no meu calo, você vai ouvir, não existe bênção nenhuma para você. Você pode se afirmar diante dos homens, mas você não recebe de Deus aprovação alguma. Quarto lugar, e a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Fartos. Jesus trata de duas necessidades absolutas: comida e água. Mas é certo que quando Jesus está falando bem-aventurados que têm fome e sede, Ele não está falando fome de pão nem sede de água. Ele está falando fome e sede de quê? De justiça. E aqui a gente precisa entender o que Jesus está falando quando Ele fala de justiça. Ele está tratando de dois tipos de justiça: justiça imputada e justiça implantada. Se você quiser, anote isso na sua Bíblia. Justiça imputada. Diz Gênesis 15, verso 6, que Abraão creu e Deus imputou isso por justiça. O que significa imputar? Imputar é uma doutrina preciosa dentro da teologia reformada. É chamada de teologia da imputação. Você é um pecador, mas Deus, por sua graça, por ter alcançado você através da obra de Jesus Cristo, e Jesus, o justo, morreu pelo injusto, Deus toma a justiça de Jesus e imputa a você. É uma transferência que Deus faz. Ele coloca a justiça de Jesus na minha conta. Isso se chama imputação, porque justificação é isso. É colocar na conta do outro. Eu agora, diante de Deus, sou como uma pessoa que nunca cometeu um pecado. Não porque eu sou uma pessoa infalível, mas porque o Senhor imputou justiça. Mas a Bíblia não fala apenas da justiça imputada. A Bíblia fala também da justiça implantada. Você é crente mesmo. Você vive uma vida santa. Você tem prazer nas coisas de Deus. Você passa seu dia pensando em Deus e nas coisas de Deus. Qual é a música que você escuta durante o dia? Quais são os programas que você assiste na televisão? Quais são os sites que você acessa na internet? A Bíblia fala que aqueles que são bem-aventurados são aqueles que têm uma justiça não apenas imputada, mas também implantada, no sentido de que eles têm sede, eles têm anseio, eles desejam as coisas de Deus. Seu pensamento orbita em torno das coisas de Deus. Paulo disse: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. E vocês sabem que mesmo pessoas crentes, muitas vezes o seu pensamento é terreno. Sua conversa é terrena. Os moços que me acompanharam nas obras da igreja durante a semana, todas as vezes que nós nos encontrávamos, a palavra era sempre uma palavra para edificar. Sempre tratando das coisas de Deus. E a gente fala das coisas de Deus porque é isso, é em torno disso que nós orbitamos o dia inteiro. Bem-aventurados são aqueles que receberam a justiça de Deus,
que não tinham mérito, mas porque creram em Jesus, receberam a justiça do justo. Mas bem-aventurados são aqueles também que procuram viver a vida santa e justa diante do Senhor, porque com isso Deus se agrada. E diz a Bíblia que são esses que serão fartos. Quinto lugar, e a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é uma palavra composta. Miséria-córdia. Miséria e coração. Quando Jesus diz que bem-aventurados são os misericordiosos, Jesus está falando que misericórdia é isso. É colocar-se na condição do outro. Misericórdia é mudar de endereço. É sair da sua pele e colocar-se debaixo da pele do outro. É ver o outro sofrendo e pensar enquanto ele está sofrendo e se compadecer diante do sofrimento dele. O melhor exemplo da Bíblia é a parábola do bom samaritano. O samaritano passa a ver um homem caído no caminho. O que é que acontece com ele? Ele se compadece. Por aquele homem passou um sacerdote, passou o levita, não fez nada, mas ele disse: eu não posso ficar indiferente. Eu não posso ir para minha casa sabendo que este homem está sangrando na beira do caminho. Eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Diz a Bíblia que ele abriu mão da sua cavalgadura, ele colocou o homem sobre o animal e o levou para uma estalagem, pagou por ele, pagou pela estadia dele, pagou para que alguém cuidasse dele, porque ele se colocou na condição daquela pessoa. Nós precisamos ser pessoas assim, empáticas com as pessoas. Precisamos ter misericórdia das pessoas. Jesus disse que aquele que tiver misericórdia do outro, Deus terá misericórdia dele. E eu achei esse princípio fantástico, porque Jesus não disse assim: você tem misericórdia dela e ela vai ter misericórdia de você. Não é isso que Jesus falou. E pode até ser que eu exercendo misericórdia na vida de uma pessoa, depois essa pessoa tenha misericórdia da minha vida. O que Jesus está dizendo é que você vai ter misericórdia de alguém que está precisando. E depois Deus vai ter misericórdia de você. Porque algumas vezes você vai ter misericórdia de uma pessoa e na hora H, aquela pessoa vai te retribuir, não com misericórdia, mas com maldade. Eu sou pastor há quase 35 anos e quantas vezes eu exerci misericórdia na vida de alguém e quando chegou na hora dessa pessoa me retribuir com misericórdia, ela manifestou maldade para comigo. E eu falo: poxa vida, não era isso que eu merecia, porque eu tive misericórdia dela e ela não tem misericórdia da minha vida. Se você ficar esperando a misericórdia das pessoas na vida, você vai se decepcionar muito. Você vai se frustrar muito. Porque as pessoas nem sempre vão retribuir a bondade sua. Mas Jesus está falando assim: se você for uma pessoa misericordiosa, Deus vai ter misericórdia de você. Deus nunca vai decepcionar você. Deus nunca vai frustrar você. Deus nunca vai deixar você na mão. Porque Deus, Ele reconhece aquilo que fazemos e como fazemos. Sexta bem-aventurança. Estou caminhando para o final. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqui precisamos olhar novamente para o sentido das palavras. Hoje, quando a gente observa a literatura universal, coração tem aquele sentido poético, do moço apaixonado, que faz uma cartinha cheia de coraçõezinhos e manda para alguém. Quem aqui já recebeu uma cartinha assim, cheia de coraçõezinhos? Um monte de mentirosos aqui. Toda pessoa apaixonada põe lá um coração. Mas qual é o sentido da palavra coração aqui? Quando Jesus está falando de coração, Ele não está falando do órgão humano. Ele está falando do cerne da vida, do centro das decisões da vida, do centro das emoções do homem, do centro de onde ele toma as suas decisões. Jesus está falando daquele lugar que existe lá dentro de nós, que só Deus conhece, que é o centro da sua existência. E ele disse: bem-aventurados são aqueles que têm
esse centro da vida limpo, porque eles verão a Deus. Vocês sabem que pela fé nós vemos a Deus através da criação. Quando eu estou de férias lá no Espírito Santo, a minha esposa se levanta de madrugada, abre a porta da sacada e fica olhando para as estrelas. E aí de manhã ela diz assim: olha, o céu hoje estava cheio de estrelas. Como se estrela só tivesse lá no Espírito Santo. Mas é lá que ela vê. E ela se regozija pela obra da criação de Deus. Ela reconhece Deus e a assinatura de Deus na obra criada. Nós vemos Deus também através da providência. Era Natal, ou véspera de Natal lá no Rio de Janeiro. Eu estava sem pagamento na igreja já fazia algum tempo. E aí eu, envergonhado, cheguei para minha esposa que estava lavando a louça e disse assim: olha, esse Natal vai ser um Natal diferente aqui em casa, porque eu não tenho dinheiro para fazer a ceia. A minha lindinha disse assim, que agora ela é minha lindinha. Ela disse assim: não tem problema, o que a gente tem é suficiente. Mas eu tinha orado a Deus. E aí daqui a pouco a campainha de casa tocou, era o irmão Oswaldo. Ele me acompanha pela internet, quem sabe ele ouça esse sermão. Ele era dono de um aviário. E ele disse assim: pastor, eu fechei a minha loja hoje mais cedo. E eu resolvi separar esses frangos para o senhor. Trouxe ovos, trouxe isso, trouxe aquilo. Ele foi embora, eu agradeci a Deus. Daqui a pouco chegou meu sogro com a minha sogra, que já estão na glória. Abriram o carro, dizendo: fomos fazer compras. E resolvemos fazer uma segunda compra para vocês. Nunca pedimos nada para ninguém. Mas nós somos conhecidos de Deus, nós somos amados de Deus. E Deus tomou providência. Eu vi Deus na providência. Eu tenho visto Deus, sobretudo, na obra da redenção, porque a Bíblia diz que Deus me deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em meu lugar. Eu vejo Deus ali. Mas a Bíblia diz sobre uma recompensa que só os limpos de coração vão poder desfrutar, que é chamada de beatífica visão. Ver Deus. Você anseia ver a Deus? Um dia Moisés, lá em Êxodo 33, disse assim para o Senhor: Senhor, eu quero vê-lo. Deus, eu quero ver tua glória. Quantas vezes eu dobrei meus joelhos e pedi a Deus para ele se revelar a mim. Eu nunca vi Deus diretamente, mas vejo Deus na criação. Vejo Deus na sua providência, vejo Deus na obra da redenção, sinto Deus a cada instante. Eu estou sentindo Deus aqui neste auditório, mas eu nunca o vi. Aí Deus disse assim para Moisés: você não pode me ver. Homem algum pode ver a minha face e viver, mas eu vou fazer passar por você a minha bondade. E aí Moisés sentiu aquele passar de Deus por ele. Ele não o contemplou, mas ele sentiu que Deus passou por ele. Mas um dia Moisés, que só percebeu o passar de Deus, vai chegar na glória e vai contemplar o Pai Celestial com os seus próprios olhos. Esse deve ser o maior anseio, a sua maior ambição, ver a Deus. Mas ele disse que só os limpos de coração podem vê-lo. E como é que se tem um coração limpo? Como é que uma pessoa pode ter o coração limpo? Só pela obra da redenção. Cristo precisa entrar na sua vida, precisa transformar o seu interior, precisa modificar as disposições da sua alma. E você também que já experimentou isso, precisa ansiar por uma vida limpa, que agrade o coração de Deus, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Sétima e penúltima bem-aventurança de Jesus: bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Presta atenção nisso, crente. Porque tem muita gente que diz que é crente, mas vive em guerra. Tem gente que diz que é crente e só vive em inimizade. Teve uma pessoa que veio aqui esta semana se despedir do pastor da igreja. Veio pacificamente. Eu disse: é assim que a gente tem que ir embora. Deus está trazendo alguns precisam ir. Mas quando a gente for embora, a gente tem que ir em paz. Porque nós somos o povo da paz.
Você contradiz o evangelho quando sai de uma igreja, sai brigando com todo mundo, chutando o balde, falando mal das pessoas. Isso não é ser crente. Nós somos pacificadores. Nós somos pessoas que amam a paz e promovem a paz. É interessante que a paz está nos limites da Bíblia. O Gênesis abre com a paz lá no Jardim do Éden e fecha o Apocalipse com a paz na glória celestial. Mas entre a paz do Jardim do Éden e a paz na eternidade, neste mundo tem existido muitas guerras, e algumas delas até entre cristãos professos. Mas Jesus disse que nós temos que ser pacificadores. Nós temos que ser pessoas que não apenas amem a paz, mas promovam a paz. Você que é mãe, seus filhos estão, seu filho, sua nora estão brigando, vá para pacificar. Você conhece duas pessoas, elas estão inimizadas, se coloque no meio delas e pacifique. Paulo disse que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Nós estamos aqui para reconciliar pessoas, reconciliá-las com Deus e reconciliá-las umas com as outras. Você não pode se regozijar com a inimizade de ninguém, nem promover a inimizade. Você não tem que atear mais fogo, você não tem que colocar mais combustível na inimizade de ninguém. Nós somos pacificadores e a Bíblia diz que esses é que serão chamados filhos de Deus. E observe que Jesus não disse bem-aventurados os pacifistas, pessoas que amam a paz. Ele disse, bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que amam e promovem a paz. Você promove a paz onde você está? Você promove a paz entre as pessoas? Você exerce o ministério da reconciliação entre as pessoas? Então você é um bem-aventurado, você é uma pessoa muito feliz. Em oitavo e último lugar, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Perseguido todo mundo é. Alguns são perseguidos porque fazem o mal. Há pessoas que são perseguidas porque praticaram crimes. Há pessoas que são perseguidas porque são maus trabalhadores. Esses não são bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. De que justiça Jesus está falando? Da justiça do seu reino. Ele disse que os profetas foram perseguidos. Ele próprio foi perseguido. Segundo a missão Portas Abertas, hoje, na China, na Coreia do Norte e em alguns países, nós temos pelo menos 80 mil pessoas encarceradas porque são servos de Jesus Cristo. 80 mil pessoas que estão encarceradas porque amam a Jesus Cristo. São perseguidos por causa da justiça. E Jesus disse que esses são muito felizes. Estão sofrendo, estão padecendo, estão sendo perseguidos, caluniados, estão sendo maltratados. Mas Jesus disse, vocês são muito felizes. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas. Quando você é perseguido por causa do Evangelho, você é colocado na mesma condição dos profetas. Você faz companhia àqueles que sofrem. O apóstolo Paulo, quando apresenta o emblema da sua autoridade apostólica, ele disse, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Que marcas Paulo está falando? As marcas dos açoites, das prisões, das pedradas. Ele tinha marcas. Muitos de nós ficaremos sem assunto lá no céu quando conversarmos com algumas das pessoas. Dizem que um dia nós vamos sentar lá no céu ao lado de algumas pessoas, elas vão dizer assim, eu fui decapitado. E você? Não, eu fiquei encarcerado. E você? Eu padeci, eu fui chicoteado por causa de Jesus Cristo. E aí alguém vai perguntar assim para você, e você? O que você sofreu por causa de Jesus? E você vai dizer, bem, eu não sofri nada. Eu não padeci nada. Se você não sofre nada por causa do Evangelho, é porque sua presença efetivamente não faz diferença. Talvez você já tenha se conformado ao status quo.
talvez você já se comporte como as demais pessoas comportam. Se elas falam de futebol, você fala de futebol. Se elas falam coisas obscenas, você participa da conversa. Se elas saem para o happy hour, você as acompanha. Não faz diferença, então elas não perseguem você. Mas quando você diz assim, eu não vou porque eu sou crente, eu não faço isso porque eu sou um servo de Jesus, se prepare. Vão jogar pedras em você, vão perseguir você, vão falar mal de você. Mas Jesus disse, quando isso acontecer, em vez de você se entristecer, se alegre. Você é muito feliz. Porque o aplauso que você tem que receber não é das pessoas, mas de Deus. Deus vai aplaudir você, dizendo parabéns. Você sofreu por causa da justiça, você sofreu por causa do Evangelho. Nunca ceda para agradar as pessoas. Nunca ceda nos seus valores para que as pessoas tornem você uma pessoa popular. A popularidade que você tem que buscar não é neste mundo, é diante da glória celestial, porque é Deus quem vai nos recompensar. Ele disse, destes é o reino dos céus. Quem é que vai dar o reino? O Senhor. E Ele vai dar àqueles que foram perseguidos por causa da justiça. Dr. John MacArthur disse que a nossa geração fabrica com muita facilidade, com muita rapidez, as celebridades. Ele disse que se o apóstolo Paulo fosse apresentado nas nossas igrejas hoje, ele seria apresentado mais ou menos assim. Aqui está o apóstolo Paulo, formado na Universidade de Gamaliel, poliglota, amigo de muitos reis e governadores, desbravador da Europa, um grande pregador, um grande plantador de igrejas. Aqui está o grande apóstolo Paulo, vamos recebê-lo, ele tem uma palavra para os irmãos hoje à noite. Mas deixem que o apóstolo Paulo se apresente em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Ele disse, eles são ministros de Cristo, eu também o sou. Mas ele disse, eu sofri naufrágios, eu sofri com pedradas, eu fui perseguido, eu estive em naufrágio, eu estive em perigo de irmãos e de falsos irmãos. Eu fui perseguido por gentios e judeus. Eu sofri um naufrágio. Eu senti fome. Eu senti frio. Muitas vezes em nudez eu estive. E muitas vezes em necessidade. Como é que Paulo se apresentava como uma celebridade? Não como alguém que sofria por causa da causa de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que dele é o reino dos céus. Deixa que eu lhe dizer uma coisa, esse dia se aproxima para todos nós aqui no Brasil, porque nós já vivemos uma perseguição velada. Pode ser que as pessoas nos tomem as coisas por causa de Cristo, mas elas não podem tomar uma coisa que é o reino dos céus. Quando chamaram Crisóstomo à presença do imperador, o imperador disse a ele, se você negar a Cristo, você vai viver. Porque só eu posso te dar a vida. Ele disse, Senhor, imperador, o Senhor não pode me dar a vida. Quem me deu a vida foi Jesus Cristo. O imperador insistiu, se você não negar a Cristo, você vai perder todos os seus amigos. Ele disse, Senhor imperador, o Senhor não pode me tomar todos os amigos, porque Jesus disse que eu posso contar com Ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Cada proposta que o imperador fazia, ele a refutava. Porque ninguém pode tomar as coisas espirituais, ninguém pode tomar do crente o reino dos céus. Talvez você viva um evangelho de acomodação, mas saiba que muitos crentes ao longo da história deram sua vida por amor de Jesus Cristo. A pequena Blandina de 12 anos de idade, que foi fritada viva em uma frigideira cheia de óleo, disseram para ela, ou você nega Jesus Cristo, ou nós vamos colocar você nesse óleo quente. E ela disse, podem me matar, mas eu jamais vou negar o meu Senhor. Bem-aventurados são aqueles que sofrem por causa da justiça. Eu garanto a vocês que todas as pessoas aqui neste auditório sofrem em maior ou em menor grau. Mas a maior parte das pessoas que sofrem aqui não é por causa da justiça. Não é por causa de Jesus e do seu reino. Mas nós precisamos aprender a sofrer, a sermos leais a Jesus Cristo e não negá-lo,
Amanhã é segunda-feira, você vai para a empresa, alguém vai oferecer a você um negócio escuso. Vão dizer para você, vamos trafegar aqui com isso, e aí você vai ganhar um dinheiro a mais. Diga, eu não vou fazer, eu sou um crente. Alguém vai lhe oferecer uma bebida e você diga, eu não vou beber porque eu sou um crente. Alguma mulher vai entrar no seu caminho e lhe oferecer um prazer, diga para ela, eu sou casado e eu sou um crente. As pessoas vão perseguir você, vão fazer chacota de você, vão jogar pedras em você, mas saiba, Deus vai olhar para você e Jesus lá na glória celestial vai olhar para você e vai dizer, você é muito feliz, porque foi assim que o mundo me odiou, porque eu estava na contramão do mundo. São 8 bem-aventuranças. A pergunta é, será que elas se aplicam hoje? Será que elas estão fora de moda? Outra pergunta importante, será que é possível viver à luz do que Jesus está propondo? É possível porque Jesus está dizendo isso para a multidão. Aqui está a plataforma do reino dos céus. Não se engane. Nós não estamos chamando ninguém aqui para fazer parte de um clube religioso. Nós não estamos chamando ninguém para fazer parte de uma confraria em que tem pessoas evangélicas. Nós não estamos chamando você para fazer parte de uma comunidade para tomar guaraná e beber e comer um pedaço de bolo. Nós estamos chamando você para fazer parte de um exército, de um povo que serve a Jesus Cristo a despeito de qualquer coisa. De gente que está disposto a romper com amizades e o mundo para agradar ao Senhor Jesus Cristo. É para esses que Ele tem uma bem-aventurança. Por favor, curvem as vossas frontes agora. Eu sempre termino o sermão de domingo à noite fazendo um desafio e ao mesmo tempo um convite. Lucas disse que Jesus pregou este sermão para multidão de discípulos e para uma grande multidão do povo. Jesus disse isso para a multidão porque esperava que pessoas corajosamente no meio da multidão se apresentassem para segui-lo, mesmo que o preço fosse muito alto. Eu não estou prometendo a você prosperidade material porque isso é falso. Eu não estou prometendo que Jesus vai curar suas enfermidades porque eu não sei qual é a vontade dele. Mas eu posso garantir a você que se você romper com o mundo, romper com as coisas deste mundo para seguir a Jesus Cristo com fidelidade, Ele tem algo que o mundo não pode oferecer a você, que é a salvação eterna. E é de salvação que eu vim falar aqui. Tem um preço a ser pago, mas a recompensa é tão alta quanto o preço que ela custa. Alguém aqui neste auditório disse, pastor, eu não sou crente em Jesus Cristo, mas eu quero servir o Senhor. Eu quero me alistar da fileira de Jesus, eu quero fazer parte do exército de Jesus, eu quero ser um seguidor dele, mesmo que isso me custe um preço muito alto, preço de renúncia, de sofrimento, mas eu quero seguir a Jesus Cristo. Há alguém aqui neste auditório que toma corajosamente essa decisão? Levanta bem alto a sua mão e abaixa onde você estiver neste auditório. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão lá na galeria. Fiquemos todos em pé. Vamos orar. Eu vou orar pela vida do Gabriel. Gabriel está lá no mezanino. Gabriel é meu aluno na escola dominical. Gabriel foi aquele menino que trouxe e acabou trazendo a mãe antes dele. Deus tem feito uma obra na vida dele. Ele é um jovem. Vejam as lágrimas dele. O coração dele. Ele quer ser discípulo de Jesus. Ele seguindo regras de homens, seguindo regras religiosas. Mas ele descobriu que existe uma coisa melhor do que seguir regras. É seguir a Jesus Cristo. Com fidelidade. Tem algum jovem da igreja que queira abraçá-lo, ficar com ele aqui? Venha agora, por favor. Queria que alguém da igreja o acompanhasse. Isso. André, Júnior. Vamos orar pela vida dele, pela decisão preciosa que ele está tomando. E se mais alguém aqui neste auditório quer dizer assim, eu quero ser um fiel discípulo de Jesus, sai do seu lugar e venha. Eu quero orar por você. Está afastado da igreja, volta para a comunhão da igreja.
Porque você não pode ser seguidor de Jesus fora da igreja. Isso é a maior mentira do diabo. Eu sou de Jesus, só não sou de igreja. Mentira. Ninguém pode ser de Jesus fora da igreja. Porque quando alguém é salvo, ele é incluído automaticamente. E guardem isso, automaticamente ele é inserido no corpo de Jesus. Não pode haver discípulos de Jesus fora da igreja que o próprio Jesus fundou. Há mais alguém aqui que quer vir e eu quero orar por você? Corajosamente sai do seu lugar. Não se importa com as pessoas do seu lado, não. Venha e simplesmente sai do seu lugar e está lá na galeria, desce, eu quero orar por você. Você pode estender suas mãos, vamos orar pela vida desse moço. Bendito Deus e nosso Pai. Eu te sou grato pela tua palavra. Porque embora muitos corações sejam frios e pétreos diante da tua palavra, ainda existem muitos corações que respondem à tua palavra. Te agradeço porque a tua palavra encontrou lugar no coração desse moço. Abençoe ricamente a vida do Gabriel. Deus, ele não quer ser um religioso, ele quer ser um servo. Ele não quer ser apenas um membro da igreja, ele quer ser um discípulo. Eu sei disso porque eu tenho falado com ele. E eu peço que o Senhor contemple o anseio do coração dele, porque ele quer viver essas bem-aventuranças que ele acaba de ouvir. Eu sei que ele ouviu hoje de uma forma como ele nunca tinha ouvido antes. Que o Senhor imprima na alma dele a sua palavra. Que ele seja uma bênção na vida desta igreja e uma bênção para a vida do seu povo e para a nação brasileira também. Abençoa a vida da sua mamãe, que juntamente com ele vai descer as águas batismais neste lugar. Que essa família seja uma família consagrada ao Senhor. Eu te oro assim confiadamente, no nome santo e precioso de Jesus.